Abra comigo Gênesis 1. Vamos começar do começo, né? Gênesis 1, nós te adoramos, Pai. Te adoramos porque nós cremos que Tu estás aqui de uma maneira especial essa noite, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos ver desde a criação, passar por alguns textos da queda, alguns indícios de restauração no Velho Testamento e o ápice, a plenitude em Cristo Jesus, como Deus se revelou para que Ele pudesse nos trazer para Ele novamente. Aleluia. Gênesis 1, 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre ele, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi, Deus preparando tudo para o homem, como um pai preparando para o seu filho. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Repita comigo: muito bom. Essa é a declaração de Deus quando Ele termina, quando Ele conclui de fazer o homem, de criar macho e fêmea. Ele diz: eis que é muito bom. Mas como nós sabemos da história, Gênesis 3, 22 a 25, diz que ele relata quando o pecado entrou. E diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também a árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Agora, abra comigo Jeremias, um pouco mais na frente. Nós vimos a criação do homem, Deus falando que é muito bom, e nós vimos Deus tirando o homem do jardim, do lugar que tinha preparado para ele, porque o mesmo tinha obedecido, e ali todos nós herdamos uma herança terrível. Nós perdemos, nós somos desconectados de Deus. Perdemos o que havia de mais precioso. E Deus, após a queda, Ele vai começando a mostrar para Israel flashes, em vários momentos, o que Ele queria restaurar em Israel. Deus queria restaurar o relacionamento com Israel. Deus queria restaurar o relacionamento com seus filhos, justamente para que o seu povo pudesse o conhecer. Uma vez que você conhece a Deus, você conhece a sua vontade, você conhece o coração dEle, você se relaciona com Ele, as intenções mudam, as motivações mudam. Era isso que Deus queria fazer com Israel. Você pode ver isso quando Ele tirou Israel do Egito. Ele falou para Moisés: olha, Moisés, diga ao povo para vir nesse monte, diga ao povo que o Eu Sou está enviando você. Diga ao povo que eu serei para eles tudo o que eles desejarem conhecer em mim. Essa era a intenção de Deus. Mas em Jeremias 3:19, após de várias tentativas de levantar homens para trazer cura a Israel, Israel vivia ciclos de ser abençoado, se desviava, passava por um deserto, clamava a Deus por socorro, Deus levantava um juiz, levantava um profeta, e Israel voltava para Deus e vivia esse ciclo. É um ciclo conhecido para muitos hoje nos nossos dias também, que vivem como se fosse uma gangorra com Deus. Conhecem a Deus, mas talvez falta um detalhe.
ouvem falar sobre Deus, mas talvez ainda falta um pequeno detalhe, talvez, para que eles experimentem uma graça capaz de transformar eles de uma vez por todas. Porque a graça de Deus não é simplesmente um presente que nós recebemos, que nós não merecemos, mas nós acabamos recebendo de Deus. A graça é o poder de Deus para nós vivermos de forma, como diz no livro de Tito, de forma santa, justa e sóbria. A graça de Deus é para nós vivermos hoje com Deus já algo que era praticamente impossível, era impossível sem Cristo. Mas em Jeremias 3:19, eu acho, irmãos, eu julgo que é o texto um dos mais fortes sobre paternidade no Antigo Testamento. É um monólogo de Deus. Deus pergunta e Deus mesmo responde, porque naqueles dias não havia quem respondesse essa pergunta. Então ele falou o seguinte, Jeremias 3:19, mas eu dizia, Deus falando, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse, Pai me chamarás, e de mim te não desviarás mais. Esse texto, irmãos, para mim é um dos mais fortes a respeito de paternidade, não só do Velho Testamento, mas de toda a Escritura. E esse talvez é o dilema de muitos pais. Na missão de ser pai, a nossa maior angústia não é simplesmente colocar alguém no mundo, uma criança, e dar os recursos necessários, e investir, por exemplo, em educação, e dar boas roupas, enfim, tantas coisas que nós podemos fazer para os nossos filhos, para completar essa carreira de pai. Mas existe algo que é transformador, quando uma criança olha para aquele homem, que hoje tem sido bombardeado pela cultura dos nossos dias, porque o diabo também sabe, que se aquilo que é tão importante nos céus, tudo que é importante nos céus, vai virar alvo de Satanás na terra. O sistema desse mundo, ele vai contra. O sistema desse mundo, ele não se submete a Cristo. Ele não para ouvir a Deus. E se os céus dizem que as coisas começam a voltar para o lugar, a ter sentido na manifestação de um Deus que é Pai, que Deus vai mudando o padrão, nós vamos ver isso. O padrão de se relacionar, de se revelar. Os profetas, como diz em Hebreus 1, eles apontavam para Cristo. Eles falavam a respeito de Cristo, dos nossos dias, e a glória que seguiria esse Jesus que haveria de se manifestar. E através de Jesus, o Pai se manifestaria. Mas o mundo hoje tem detonado a figura do Pai, porque ele sabe que destruindo um pai, ele destrói uma casa. Tirando a referência de uma paternidade saudável, ele bota em xeque uma geração. É claro que Deus pode curar. Muitos aqui são testemunhas disso, que não tiveram uma paternidade saudável, não tiveram um relacionamento saudável com seu pai, e de repente Deus, Pai, cruzou na vida deles, entrou na história deles e curou aquilo que era uma inflamação, era uma doença, eram literalmente, como nós cantamos, cadeias na vida deles. Eu experimentei isso. Um determinado dia Deus começa a se manifestar para mim como pai, eu começo a ser curado, e agora eu preciso reproduzir o que eu recebi, porque agora eu também gerei filhos. Nós temos 2 meninas, hoje tem 15 anos, e nós temos a mesma responsabilidade de manifestar para elas uma coisa que um dia alguém no secreto manifestou para mim, ou ainda manifestou através de outros homens, outros filhos, que foram usados como canais de Deus para curar aquilo que ficou faltando na minha história. Mas eu estava falando, mais importante em tudo isso não é as coisas que eu dou, como o teatro aqui, a apresentação falou. Quantos pais hoje tentam compensar os filhos pela sua ausência?
Quantos pais hoje tentam compensar os filhos pelo seu fracasso como pai? Às vezes de não saber como fazer, ou às vezes puramente por negligência ou por abandono. Mas existe uma coisa que cura qualquer ser humano, qualquer filho, quando eles amadurecem e olham para aquele homem e eles reconhecem que aquele homem não é simplesmente o seu genitor, aquele homem que botou eles no mundo, aquele homem que foi por muito tempo, deu a comida para eles, levou para passear, brincou com eles no parque, levou para a praia, mas aquele homem é simplesmente pai. Quando eu leio Jeremias 3,19, eu vejo o desejo de Deus de restaurar na plenitude dos tempos, levar os homens e mulheres a reconhecer Ele, não simplesmente como Deus, como Senhor, porque isso no Antigo Testamento não foi suficiente, precisava de uma revelação especial. Nós precisamos de uma revelação especial, e Deus escolheu manifestar isso para nós, uma revelação especial, capaz de nos conectar de volta com a nossa origem. Outro texto, esse não precisa nem abrir, João 3,16, que diz que nós vimos o homem sendo gerado, o homem caindo, sendo tirado do jardim. Nós vemos Jeremias 3,19, Deus mostrando que se esse homem chamasse-o de pai, ele não se desviava mais. Nós vamos ver também, eu não li, Isaías 59, 1 e 2, diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. João 3,16 diz que aquele versículo bem conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, o unigênito dele, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que volte para ele, volte para Deus. Hebreus 12, 22 a 24 diz que a obra de Deus é formar aquilo que nós vamos fazer parte, uma assembleia de primogênitos, uma assembleia de filhos. Eu não sei se você deseja fazer parte disso. Não é simplesmente fazer parte de uma denominação evangélica, não é simplesmente ser simpatizante de Jesus. Há muita gente simpatizando com Deus, irmãos, nos nossos dias. Eu gosto da mensagem, pastor, eu amo ouvir sobre o Evangelho, eu até gosto, mas eu quero perguntar uma coisa para você: será que você discerne mesmo quem é o Cristo? Será que você conhece quem é Jesus? Porque não há como voltar para o Pai se não for através dele, não há como reconectar com o Pai se não for através de Jesus. Jesus, ele é o Cristo e é o único modelo para mim e para você. Outros homens entenderam tanto isso como Paulo, que ele falou: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. São exemplos, mas o modelo é um, não há outro modelo. Jesus, ele é o único modelo que nós temos. Pedro, na sua primeira carta, ele fala que aos pastores, pastor hoje, irmão, não precisa ser modelo, ele precisa ser exemplo. Exemplo diz que ele é o exemplo a partir de um modelo. Ele fala aos presbíteros, aos pastores: olha, sejam um exemplo no meio do rebanho de Deus. Essa é a linha cronológica da restauração de todas as coisas que Deus fez. Agora, deixa eu ler para você, Hebreus 1, eu citei, agora eu quero ler para você. Hebreus 1, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias. Por quem? Por quem que ele falou? Pelo Filho. Deus começa a mostrar aqui que ele está mudando um modelo, mudando um padrão. Quer ver uma coisa? João 13, para nós deixarmos isso bem claro, que é onde nós estamos querendo chegar. Uma declaração de Jesus.
Irmão, quando a exigência muda, muda também o modelo. E quando o modelo muda, muda também o padrão. Nós vamos ver que mudou muitas coisas depois que Deus enviou Ele. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e enviou seu Espírito sobre nós, o Espírito, como diz Romanos, que clama Abba Pai, que habita em mim e você, que resolveu tabernacular em mim e você, se você, é claro, se você tem Jesus, se você está em Cristo. 1 João 5 diz que todo aquele que crê em Jesus, ele é nascido de Deus. Agora, pelo amor de Deus, irmãos, não relativiza isso. Então eu estou em Cristo, eu posso viver de qualquer forma. Jesus pagou meus pecados, eu vivo de qualquer forma. Há uma graça, irmãos, estão bagunçando com a graça de Deus, não entendendo realmente o que o Senhor quer. O Senhor ainda é santo e pede para todos aqueles que estão nele, que são seus filhos, ser santo, assim como Ele é santo. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Só existe um modelo para que você possa imitar papai. Irmão, e como isso funciona? Quem é pai aqui vai saber o que eu vou falar. Porque sem você expressar, sem você abrir a sua boca, irmão, Deus fala através de paralelos para a gente entender verdades espirituais. Quando você vê os seus filhos, mesmo que você não fale nada, eles vão reproduzir aquilo que você faz. E não é só coisa boa, as coisas ruins também. Você pai aqui, não é verdade? Quantas vezes, irmãos, eu vejo desde pequena nas minhas filhas, não somente as coisas boas, mas é até mais fácil copiar as coisas ruins. E a gente fica até angustiado, não dá para imitar as coisas boas, não. Não dá para fazer a boa de vez de fazer a ruim, porque você pode falar 1000 palavras, irmão, você fala uma errada, parece que aquela errada, ela atrai, não é assim? Agora Deus, Ele no seu amor, Ele sabe, irmão, que seria impossível fazer isso tudo, convergir para Ele, sem que fosse feito algo sobrenatural. Deus tomaria uma decisão nos céus para mostrar o caminho de volta para mim e para você daquilo que era impossível. E Jesus então, Ele vem e Ele fala algumas coisas que apontam que Deus estabeleceu um novo modelo em Cristo. E uma das coisas que mudou foi exatamente isso daqui, está tão claro para mim e para você. E Ele fala assim, João 13, versículo 34: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Seria tão fácil ser cristão se não tivesse isso, né, irmão? Só por esse detalhe, irmão, por um detalhezinho, por um risco, se tornou complicado. Tem gente ainda que diz que com a graça é mais fácil, porque não entende a graça. A graça, irmãos, é o poder de Deus para você fazer aquilo que era impossível. A graça traz responsabilidade para mim e para você. Quantos querem mais responsabilidade? Se você quer estar em Cristo, irmãos, se prepare. Eu gosto muito de um texto de 1 Pedro que ele fala: cingi os lombos do vosso entendimento. Quem já leu esse texto? Mas em português é meio poético, não dá para entender muito. Cingir lombo do entendimento, que história é essa, pastor? Como é que traduz isso? No original, ou em outros idiomas, como o inglês, dá para entender muito melhor, porque diz o seguinte: depois que você entende o que Deus fez por você, depois que você entende que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e comprou você, pagou os seus pecados pelo sangue na cruz, então Ele diz uma coisa: agora que vocês são salvos, preparai-vos para a ação, preparai-vos para colocar a sua salvação em prática, porque tem muito crente que pensa que pode ser salvo e fica sentadão tranquilo. Eu fico perguntando, como alguém já perguntou nas Escrituras: será que realmente conhecem a Cristo? Será que realmente eles estão em Cristo?
Porque é incoerente, irmão, você pensar que você pode experimentar a Deus e não mudar nada. É incoerente você pensar que você pode declarar que você está em Cristo e realmente não acontece nada na sua vida. É mais ou menos você acreditar que você de bicicleta pudesse se chocar de frente com uma carreta e sair ileso. Você está de bicicleta, Deus é a carreta. Não é o contrário, como muitos pensam hoje. Não, eu posso, pastor, eu posso fazer, eu posso, ainda usa a Bíblia ainda. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, quanta pregação que se pudesse, irmão, dava vontade de sair correndo. Tem gente, irmão, a situação está tão feia, que antigamente as pessoas entravam nos templos para serem curadas, agora tem que sair dele para procurar cura. Para você ver o nível dos púlpitos, vamos falar do Brasil, nem falar de fora, vamos falar daquilo que é o nosso território. Aí você entende um texto que diz que, em Provérbios, que fala sobre um banquete que está sendo feito simultâneo, porque você acha que só você está olhando para os céus, você acha que principados e potestades, os demônios também não estão percebendo o mover daquilo que está acontecendo, ainda que a gente não acredite muito. Mas existe algo acontecendo nesse momento, nesses dias, depois da plenitude dos tempos. Diz em Provérbios que a sabedoria começou a preparar uma festa. Quem acredita que o diabo ele imita bastante? Eu acho, irmãos, eu estava pensando uma coisa. Eu acho que a gente tem que começar até a pregar para mostrar quem é o diabo mesmo. Porque tem crente que não conhece mais. Ainda mais nos nossos dias que está virando tudo do avesso, os valores invertidos, princípios invertidos, e você muda um princípio, você muda uma cultura, irmão. Aí você vai ver, eu estava vendo uma série, conheci uma série que se chama Lúcifer. E na minissérie de Lúcifer, é engraçado porque, irmão, o Satanás não é ruim assim como a gente pensa. Ele não é ruim, ele é um cara bacana, um cara top, um cara alinhado, um cara bonito. E ele atrai os olhos de muita gente. E muita gente, por incrível que pareça, se identifica com Lúcifer. Porque o Lúcifer se tornou o padrão dos nossos dias. Por que padrão, pastor? Porque nele não há verdade. E tudo que a cultura hoje dos nossos dias fala ou age é para tirar a verdade de você, ou para afastar você da verdade, e para que você viva baseado em mentira. Lembra de novo o vozinho falando ali? Em dias em que tudo é relativo, em dias juntou o relativismo com as mídias sociais, as redes sociais, irmão, virou algo terrível. Porque as pessoas apresentam algo ali que realmente não é verdade. Irmão, gera uma comparação, gera uma tristeza, uma frustração em quem está olhando, porque todo mundo é feliz ali. Não há tristeza, ninguém tira selfie, irmão, triste. Ninguém tira selfie deprimido. Ninguém tira selfie, irmão, passando por luta. É só em parque, é só na praia, é só coisa boa. Aí você começa em casa, o diabo começa a te isolar. Você está vivendo de mentira, você fica isolado, ele vai te isolando, é o princípio da presa. Aí quando você vai pensar em abrir as redes sociais, que pode acontecer no seu dia de você ter vontade de abrir a rede social. Pode acontecer hoje. Aí você vai abrir, você olha os irmãos tirando foto, indo para o Santo dos Santos, fazendo jejum, todo mundo feliz, irmãos. Uma nação de fariseus, né? Aí você vê aquilo ali, você fica frustrado. Senhor, o Senhor não me ama. Tá todo mundo indo para Disney, só eu que não. Senhor, está todo mundo tirando férias. Ninguém tira foto com carro velho.
Ninguém tira foto com TV pequenininha. É só com coisa bacana, irmão. E as pessoas olham, vivendo uma mentira, olhando a tela da mentira social, e olham e começam a ficar frustradas. E quando nós começamos a pensar em vida, pensar em verdade, pensar em justiça, a partir de nós mesmos, a partir do modelo dos nossos dias, que daí fica tão escancarado, as mensagens não são mais subliminares hoje, é escancarado, irmão. Já botaram ali Lúcifer para você ver, já o nome, podia botar um nome assim, tipo anjo de luz, alguma coisa, mas foram botar logo o nome do cão. E o pior, tem crente que vê e gosta. Aí eu fico pensando, como que um sujeito desse vai renovar a mente dele? Baseado no quê? Ele vê uma temporada do Lúcifer, mas não lê a Bíblia. Ninguém me falou nada, irmãos. Eu estou só chutando aqui, jogando verde, como diz o outro. Se caiu aí. Não tem gente, irmão. Eu falei numa das viagens agora, eu falei, irmão, você devia voltar a ver novela da Globo. Porque, pelo amor de Deus, você está vendo lixo na TV e ainda condenando quem via. Você lembra que você condenava os outros por ver novela? Agora você está fazendo pior. Eu falei. Agora tem um jeito, irmãos. Tem somente um modelo para mim e para você. Eu não estou falando para trazer condenação a você, não estou falando para apontar os seus erros, porque essa palavra Deus falou para mim primeiro. Agora eu estou falando para você porque existe um único modelo, e nós como igreja, nós precisamos tirar os olhos, como diz Paulo em Colossenses, tirar os olhos desse mundo, dessa esfera, dessa dimensão, e colocar os nossos olhos, o nosso coração nas coisas que são de cima, nas coisas que não são da terra, são de cima, aonde a nossa vida está escondida no Cristo, e aguardando, porque quando esse Cristo, o Messias, o nosso modelo, se manifestar, a nossa vida, a sua vida, vai ser manifesta com Ele. Não acredite, irmão, numa coisa. Se alguém falar para você, se uma cultura falar para você, se um pensamento filosófico falar para você que isso aqui que é vida, não acredite. Porque a sua vida não é isso daqui. Pedro fala, vocês são peregrinos. Vocês são peregrinos, filhos. Não se sujeitem aos princípios de Roma, aos valores de Roma. Ele fala isso na sua carta em 1 Pedro. Não se sujeite, porque se vocês aderirem ao pacote, ao presente que Roma está oferecendo para vocês, vocês vão se tornar tão podres como os habitantes de uma sociedade pagã. Em pouco tempo vocês vão estar fazendo a mesma coisa em nome de Deus ainda. Não esqueçam que vocês são peregrinos, que a vida de vocês é diferente. Vocês são peregrinos, não são andarilhos. Andarilhos não sabem de onde saíram e nem para onde vão. Eles andam errantes, igual Lúcifer, que nem tem casa, mora emprestado na vida de muitas pessoas. Nós sabemos, nós somos peregrinos, como diz Pedro. Nós sabemos uma origem, da onde nós saímos, e sabemos para onde nós vamos. O autor de Hebreus fala, se nós tivéssemos a oportunidade, se o homem tivesse a oportunidade de lembrar da onde tinha saído, ele teria a oportunidade de voltar para lá. Você não volta para Deus simplesmente porque é crente. Você não volta para Deus simplesmente porque você está numa denominação evangélica. Você volta para Deus simplesmente porque você está em Cristo. Cristo, Ele é o único caminho que pode conduzir ao Pai. Um dia Jesus chegou para os seus discípulos e falou, olha, eu estou voltando para o Pai, vocês não podem ir agora, eu vou preparar o caminho. Na casa do meu Pai há várias moradas para vocês. Eu estou indo, vocês não podem agora, mas daqui a pouco vocês vão. E o Senhor ficou até um determinado momento, ele ficou até meio que angustiado, eu acho, porque ele perguntou, no meio de uma conversa, falando tanta coisa, ele perguntou para os seus discípulos assim,
Ninguém de vocês perguntou para onde eu estou indo. Ninguém de vocês. Perguntam tantas coisas, perguntam quando que Deus vai restaurar o reino a Israel, perguntam sobre tantas coisas, mas ninguém perguntou para onde eu estou indo, porque aonde eu estou indo é o sentido, é a promessa maior na vida de cada um, de cada cristão, de cada filho de Deus. Se cada crente, irmãos, escute uma coisa, se cada crente agarrasse a promessa de que ele está voltando para o Pai, em Cristo, irmão, não tinha, eu acho que a maioria que está meio tristão, caído, pensando em desistir, já jogaria isso, abandonaria esse pensamento, porque justamente pensam assim, porque não se apoderaram, não usufruem da maior promessa que está em Cristo Jesus. João 13, então ele falou assim, eu li, né? 13:34, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Muda-se uma exigência, agora Deus, em Cristo, chama os homens para estar nele, e quando Ele chama os homens para estar nele, que Ele mostra o caminho, Ele mostra a verdade, Ele mostra a vida, então Ele mostra um novo modelo, e quando Ele mostra um novo modelo, nós recebemos um novo padrão. Eu não sei se vocês lembram, mas nas Escrituras mostra a diferença entre o tempo em que Deus falava por profetas e o tempo em que Deus falou pelo Filho. E diz assim, vocês lembram como foi dito na antiguidade? Não adulterarás. Agora, porém, eu vos digo, ou seja, o que o meu Pai mesmo queria falar para vocês, não era simplesmente não adulterarás, mas agora em Cristo, eu posso falar abertamente, mais claro a revelação do que Ele queria expressar lá. Ele queria expressar o seguinte, agora se um homem olhar com intenção impura para uma mulher, ele já cometeu adultério. Vocês lembram quando eles falaram a respeito na antiguidade, não matarás? Pois agora eu falo para vocês, o que o Pai mesmo queria falar, é que se você pensar alguma coisa contra o seu irmão, você já cometeu homicídio. Quantos homicidas, irmãos, nós teríamos hoje? Glória a Deus por Jesus Cristo, pelas misericórdias de Deus. Mas aqui está falando, Jesus falando a respeito de uma coisa, uma palavra, 4 letras, que faz todo sentido no Evangelho, que é totalmente constrangedor aos nossos dias, porque Ele fala, olha, eu quero pedir para vocês, é um novo mandamento, é um novo padrão para vocês. Vocês não vão mais cumprir baseado no que Deus escreveu no Monte Sinai para Moisés. Lá no Monte Sinai Deus falou assim para eles, amai ao próximo como a si mesmo. Mas hoje se tornou totalmente, me botaram dentro de uma lata, aqui, está aparecendo dentro de uma lata. Naquela época, está feio demais. Na antiguidade, continua feio. O pregador já não ajuda, irmão. Se você der uma regulada aí agora. Na antiguidade, o que estava escrito naquela pedra era amar o próximo como a si mesmo. O padrão era o homem, porque não havia a revelação do mistério de Deus. A palavra fala que o mistério de Deus, que estava oculto na antiguidade, haveria de ser manifesto na plenitude dos tempos, e o mistério de Deus é Cristo. Depois que o mistério foi revelado, não é mais baseado em você o amor. Agora o amor é baseado em Cristo. Ou seja, começa a fazer mais sentido a oração que Jesus nos ensinou, assim na terra como no céu.
porque tudo que nós vamos fazer a partir de Cristo, o modelo não é mais na terra, está determinado, revelado, princípios e valores do próprio reino de Deus, princípios que você precisa se relacionar com Deus através de Cristo para perceber e conhecer a sua vontade. Agora, até amar, você não ama mais baseado em você não ama mais quando você tem vontade ou quando lhe é conveniente. Não, pastor, eu vou amar o irmão porque o irmão é mais fácil amar. Irmão, está cheio de irmão que é difícil. É difícil você amar nos nossos dias. É difícil você ouvir uma mensagem do Evangelho e querer amar baseado num padrão antigo. Não há como operar numa plataforma de reino dos céus simplesmente num ambiente natural. Você precisa de Cristo, porque Ele fala: agora vocês comecem a se amar baseado em mim. Tá, pastor, mas até quando? Ele fala no primeiro versículo de João 13, até o fim. Complicou mais, irmãos. Pensa naquele irmão difícil. Pensa em você mesmo. Porque o próximo, como a si mesmo, não funciona. Porque Deus já sabia que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. E não é só o amor para com Deus, é o amor em todas as esferas iria se esfriar. O amor para com Deus, o amor do homem para a sua esposa, da esposa para com o seu esposo, dos filhos para com os pais. Agora Ele traz um novo padrão que está revelado para mim e para você. Se você quer ter sucesso, se você quer ter sucesso no sentido de estar em Cristo, comece a olhar para Cristo como o seu modelo. Irmão, eu tenho aprendido uma coisa: nós podemos ser em mais de 1000 pessoas aqui, só existe uma coisa capaz de nos unir. Só uma: o nosso modelo. Cristo foi o único capaz de unir homens em Jerusalém, de ficarem aguardando no mesmo lugar, como diz em Atos capítulo 1, eu vou para o Pai, mas fiquem em Jerusalém aguardando até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu vou estar em vocês para que isso se torne possível, esse projeto chamado igreja se torne possível quando vocês me receberem através do Espírito Santo, e aí vocês vão começar a trabalhar, a estar, como diz em Mateus 18, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Não é uma congregação que está falando, é todos estarem debaixo do Cristo, do mesmo Jesus. Não é do Jesus da Silva, não é no Jesus de Souza, não é em nenhum outro Jesus, irmãos, apesar que tem muitos falsos hoje em dia. É quando nós estamos debaixo do mesmo Messias, do Cristo, e não somente debaixo dele, nos submetendo à autoridade dele, mas também quando nós nos unimos para servir de forma voluntária o mesmo Cristo. Deus fala: eu vou estar no meio de vocês, se vocês fizerem isso. Eu vou estar no meio de vocês. Aleluia. João 20, 21, para você nem precisa abrir, só vou mencionar para nós ganharmos tempo. Fala Jesus falando: eu vou enviar vocês assim como eu fui enviado. 2 Coríntios 3 diz que vocês, buscando a Deus, a sua glória, não são mais como Moisés, mas a glória de Deus refletindo no seu rosto, vocês vão ser transformados conforme a imagem do Filho, como pelo Espírito. Cristo é o modelo, e Deus tem interesse de restaurar a imagem dele em mim e você, a imagem do Filho. Por isso que Deus quis desde o princípio: como que eu vou botar esse filho para dentro de casa de novo? Como que eu vou colocar esses filhos, Israel, para dentro de novo? Só eles me chamando de pai. Se eles me chamarem de pai, eles não se desviam mais. Então Deus pensou e decidiu: só tem um jeito deles me chamarem de pai.
Eu vou enviar o meu único filho, o unigênito do Pai. O meu unigênito eu vou enviar para eles. E através desse eu vou semear e eu vou gerar uma oportunidade deles enxergarem nele, não somente o caminho, não somente a verdade, não somente a vida, mas o modelo para tudo. Que seja aqui na terra, assim como é no céu. Todos que estão em Cristo, que estão debaixo do seu governo, deveriam pensar assim e orar assim. Ou seja, para traduzir isso, como é que você vai fazer amanhã, segunda-feira? Você vai trabalhar na sua empresa, tendo em mente isso. Que seja na minha empresa, assim, aqui na terra, como é no céu. Quando você chegar em casa hoje, depois do culto, varão, você vai olhar para sua esposa e você vai lembrar disso. Agora você tem a responsabilidade de amá-la, não conforme você achava melhor, não como você achava que era conveniente, mas amá-la aqui na terra como é no céu. Os filhos vão fazer isso. Quando os jovens começarem a se relacionar um com o outro, que isso também pode acontecer, eles vão lembrar de uma coisa: eu preciso fazer isso, eu preciso submeter o meu namoro, eu preciso submeter as minhas intenções a Cristo, porque eu oro para que seja feita aqui na terra, assim como é no céu. Irmão, o que não for isso, não é reino de Deus. O que não for isso indica uma coisa: nós não estamos, talvez, como nós pensamos que estamos no Cristo. Nós precisávamos nos avaliar, como diz, quando nós vamos praticar a ceia: avalie-se o homem a si mesmo, e ver se ele consegue discernir o corpo, porque muitas pessoas, por não discernir, estão dormindo, estão fracas e estão doentes. Eu fico pensando, quantos crentes estão doentes? Quantos crentes estão fracos? Porque não estão discernindo esse pequeno detalhe que se chama Cristo. Evite o modelo, irmãos, que evita se sujeitar à influência de Cristo, mesmo que for religioso. Há muitos modelos religiosos hoje que talvez não seja aquela BR que vai para o inferno, mas é uma marginal, vai para o mesmo lugar. Ah, pastor, eu não estou andando na BR, mas está andando na marginal. Você está indo para o mesmo lugar, só não sabe ainda. Não aceite nenhum modelo que não se sujeita ao governo de Cristo. O mundo não tem Deus como centro, irmãos. O sistema desse mundo não tem Deus como centro, mas o reino de Deus tem Cristo como único centro, o único modelo. O único modelo. Em nome de Jesus. Por isso que Paulo ora em Romanos 12. Quando você olha tantos princípios e valores deturpados, Paulo, ele começa a orar em Romanos 12 e começa a fazer sentido. Por que Paulo ora, afinal de contas? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o sentido disso é para que nós venhamos aprovar a vontade de Deus, ou seja, reconhecer que ela é legítima, que ela é única. Paulo está falando: se você não fizer nada, crente, você vai ser engolido por um sistema, por um fluxo desse mundo, e você vai pensar igual eles. Não adianta. Eu sempre ouvi uma historinha quando eu era adolescente, que os meus pastores pregavam para mim: cuidado, Fernando, porque é mais fácil as pessoas te puxar para baixo do que você puxar elas para cima, porque puxar para cima, irmão, só Deus, e você não é Deus. O querer e o efetuar vem do Senhor. Um dia os discípulos perguntaram para o Senhor, depois do Senhor Jesus falar para eles que era quase impossível, praticamente impossível o homem ser salvo. Aí eles perguntaram: Senhor, mas a quem então é possível esse negócio? O Senhor falou para eles: a ninguém. Porque
Ser salvo depende exclusivamente de Deus. Você depende dele. Então, por isso que Paulo está orando a Deus em Romanos 12, pedindo para os seus leitores: olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Pensem no que estão fazendo. Pensem e renovem a sua mente. Sabe o que é renovar a sua mente, irmãos? Renovar a sua mente é você colocar Cristo para dentro. Colocar Cristo, não você identificar aquilo que polui a sua mente, que não vai trazer benefício nenhum, e você começar a fazer uma dieta de Deus na sua vida. Tem muitas pessoas que falam: olha, pastor, eu quero mais de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas a mente delas está totalmente cheia dos princípios e valores desse mundo. Quero falar uma coisa para você: renovar a mente é a melhor forma de romper com a influência de um sistema que domina esse mundo. E é um estilo de vida. Não é uma coisa que você faz só domingo ou só quarta-feira. Um dos objetivos da renovação da mente é aprovar, reconhecer quão legítima é a vontade de Deus. E renovar a mente é manter os valores e os princípios do reino vivos dentro de você. Vivos. Não importa o quão relativo hoje o mundo é. Pastor, talvez você já se pegou falando assim: pastor, mas todo mundo faz. Quantos já falaram assim? Pastor, mas não pode fazer isso? Se o senhor falar que pode, estou fazendo. Os homens vêm perguntar, as pessoas vêm perguntar para a gente: pastor, eu posso me separar? Se a gente falar que pode, mas estão separando. O que eu preciso fazer com meus filhos, pastor? O que a gente falar, eles fazem. Por quê? Porque a mente não está renovada em Cristo para entender qual é a vontade de Deus, porque se tivesse, vocês saberiam a vontade dele, mas só sabe se você estiver em Cristo. Fazendo uma dieta, não é comendo o que Lúcifer dá para você, mas é comendo aquilo que Cristo dá. É o pão que ele oferece para mim e para você. Eu falei de Provérbios. O cordeiro está fazendo um banquete, e ele chama os seus filhos, os seus pequenos, e oferece pão e vinho. E eles estão vindo pelo caminho para a festa em que o cordeiro, que a sabedoria está preparando. Mas ao mesmo tempo, diz Provérbios, que a prostituta, ela percebe a movimentação. Ela percebe o que o cordeiro está fazendo, a movimentação dos filhos. Porque o que o diabo quer é destruir filhos. O diabo está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para tragar, irmão, quem ele consegue. E o primeiro que talvez ele vai procurar são os nossos filhos. Por isso que, destruindo os pais, os filhos se tornam uma vítima muito mais fácil de alcançar. E a prostituta, diz Provérbios, que ela, percebendo essa movimentação, ela coloca a sua cadeira no lugar mais alto, no lugar de evidência, que pode ser traduzido também como plataformas e púlpitos. E sabe o que ela faz? Ela percebe que o cordeiro está convidando, e ela começa a convidar também. Ela percebe que o cordeiro está oferecendo pão e vinho, e ela então começa a oferecer um pão para comer às escondidas, e água em vez de vinho. Mas ela oferece uma coisa que engana muitos pequenos: ela oferece prazer pelo prazer. E ela convida os pequenos simplesmente para se deitar com ela na cama. E eles vão porque eles não têm noção, eles não discernem o Cristo, eles não chegaram a experimentar talvez o Cristo. Porque eu vou falar uma coisa para você, irmãos: Cristo precisa ser experimentado. Deus precisa ser experimentado por essa geração. Então essa prostituta, ela olha e começa a chamar, e ela atrai para a sua cama, oferecendo prazer, se deita com os pequenos que eram convidados da sabedoria e do cordeiro, consegue atraí-los, e a alma deles está debaixo da sua cama, aguardando o dia para serem lançados no inferno. Isso é o que uma prostituta faz. E você acha que não está acontecendo nada hoje?
Você acha que as mentiras que nós ouvimos, elas são simplesmente casuais? Que falsos profetas estão se levantando, que falsos cristos estão sendo manifestos, simplesmente por acaso? 1 Pedro 2, quero terminar lendo esse texto. Ele diz assim, onde é que está 1 Pedro aqui? 1 Pedro 2. Se eu trouxesse aqui, irmãos, se eu trouxesse aqui uma fruta para você e mostrasse, uma laranja, e falasse para você, essa é a melhor laranja que existe, é a mais doce de todas, você tinha duas opções. Escute isso: crer no que eu estou falando, e vão ver até onde que você vai continuar crendo, ou você experimentaria essa laranja e saberia para o resto da sua vida o quão doce ela é, porque não foi de ouvir falar que você conheceu ela, foi de experimentá-la. Eu sempre ouvi um exemplo que diz que a nossa perseguição como cristãos, ela se resume numa coisa, e o exemplo que me deram, um dos exemplos foi daquele cachorro que vai com o caçador e ele vê uma lebre no mato e ele sai disparado latindo atrás daquela lebre, e como ele late, ele chama outros cachorros que vão atrás dele. Só que a perseguição é muito longa, e os cachorros que estavam perseguindo não a lebre, mas o cachorro que estava latindo primeiro, eles começam a cansar e param. Sabe quem não para? Somente o cachorro que viu a lebre. Muitos cristãos, eles estão seguindo o latido de outros cachorros, mas eles não viram a lebre ainda. Por isso que Mateus 13 fala que o reino de Deus é como um tesouro, você tem que descobri-lo, você tem que experimentá-lo. Olha só o que diz 1 Pedro capítulo 2. Para quem acha que a vida pode ser de qualquer forma, sem modelo, sem referência, irmão, eu quero falar uma coisa para você. A vida cristã, ela não é complicada, mas ela é desafiadora, ela é dura, porque o modelo é alto. Cristo é o modelo, o seu modelo. 1 Pedro 2 diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, agora preste atenção, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Agora, olha só, versículo 3, se é que já provastes que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. A nossa mente, irmão, tem o poder de corromper a verdade quando adotamos um estilo de vida que não tem o propósito de Deus como centro. Quando nós decidimos andar segundo nossas necessidades, nós nos isolamos da verdade e nos afastamos dela. Você pode até ouvir falar sobre Jesus, mas permanecer nele vai requerer uma coisa: arrependimento, mudança de mente. Não é pensar diferente, é mudança de mente, em nome de Jesus. Sigam o leite não falsificado, cresçam em Deus. Pedro fala, se é que nós experimentamos que o Senhor é bom. Você experimentou já? Quero perguntar para você, irmão, você que está assistindo, você que está aqui, você já experimentou o quão bom Jesus é? Há muitas pessoas, irmãos, que estão chamando de avivamento, homens perseguindo uma emoção, um sentimento, algo desse tipo. Mas avivamento são homens arrependidos, se voltando para Cristo, adotando
Cristo como modelo, como inspiração para a sua vida, seus princípios e valores, experimentando Jesus e quão bom Ele é. Quão bom Ele é. E você não precisa se emocionar para decidir isso. Um dia eu li num livro que um autor, ele falava, não lembro quem é, mas ele falava assim que escolher por Jesus é a decisão mais inteligente e racional que um homem pode fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você para se colocar de pé essa noite. Aleluia. Se Deus falou com você, irmão, se você quer experimentar Ele e quer colocar Ele, se voltar para Ele como o único modelo, a única referência sua, eu quero orar por você essa noite em nome de Jesus. Assim no seco, pastor, no seco, sem anestesia. Vou falar uma coisa para você. Quando eu tinha 17 anos, um dia eu fui no médico com uma infecção tão grande, com uma dor tão forte, que o médico perguntou assim para mim: olha, o ideal era levar para o hospital, mas tu queres que a gente opere aqui agora? A gente pode fazer, mas tem um problema, a anestesia não vai pegar. A dor, o reconhecimento da dor, o reconhecimento do seu estado, quando você reconhece, e quando isso é intenso, você até abre mão de anestesia, irmãos. Você age com a inteligência que Deus te deu de presente. Só de avaliar aquilo ali, eu falei para aquele médico na hora: pode cortar, é agora. Ele só deu uma toalha para me botar na boca e morder, pegou o bisturi e cortou aonde estava a infecção. Agora é impressionante, quero falar uma coisa para você. Depois que localizada a infecção e o médico dos médicos opera, o alívio é imediato. O alívio é imediato. Assim acontece com Cristo. Você só precisa reconhecer o quão infeccionado está a sua vida, o quão inflamado está por causa do pecado, por causa de um modelo que você adotou errado, por causa de uma teimosia de seguir um cristianismo de forma relativa, que não tem Jesus como centro e como único modelo para você, que você não consegue ver em Jesus o modelo para amar, o modelo para buscar e refazer a sua vida e ser uma nova criatura. Um modelo em Cristo de algo muito maior que você pode esperar, que traz sentido e direção para você. Se você reconhece isso, sem anestesia, mas o que a gente promete é uma coisa: o vai doer, irmão. Dói uma barbaridade, mas o alívio é imediato. E o bom é o que governava você já não governa mais. Agora você vai se tornar livre, em nome de Jesus.